Fabrini Viguier é formado em Teologia pelo Seminário Teológico Escola de Pastores, Niterói, Rio de Janeiro. Graduado em Liderança Avançada pelo Haggai Institute, Havaí, Estados Unidos. É autor do livro Ser Homem, um guia prático para a masculinidade cristã, editora Thomas Nelson Brasil. Atua como palestrante em congressos sobre plantação de igrejas e liderança. Atualmente é diretor do CTPI e pastor da Igreja Plena em Icaraí, Niterói, a qual lidera desde 1998. Vamos dar as boas-vindas a Fabrini Viguier no palco da conferência. Boa tarde. Boa tarde, é bom estar com vocês aqui, ver tantas pessoas juntas no mesmo lugar por tanto tempo. Só das trilhas nós recebemos 5 horas de conteúdo. Quando a gente fala de tempo, nós fomos expostos, junto com trilha, junto com os sermões, a uma quantidade imensa de informação. E isso é uma bênção, todo esse esforço empreendido para que a gente faça melhor a obra de Deus. E ontem o Tommy falou sobre um pensamento do John Piper, que diz que a gente não tem que sentir inveja de uma montanha, a gente tem que admirar uma montanha. E ontem, queridos, eu não sei com relação a você, mas durante a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, eu estive diante de uma montanha. Eu fui muito impactado, como há muitos anos eu não via Deus me tocar profundamente. E lógico que todos os outros irmãos têm me impactado muito, e eu volto, com certeza, dessa viagem para minha casa muito abençoado, muito feliz por tudo que aconteceu aqui. Bom, queridos, o que eu tenho para falar para vocês é uma missão muito difícil, porque se trata de algo simples e profundo, que é o Evangelho. O Evangelho não precisa de ajuda, o Evangelho não precisa de nenhum tipo de valorização ou valoração, porque ele por si só é poderoso, é maravilhoso. E é justamente esse poder inerente, essa beleza inerente, que faz com que o pregador tenha dificuldade de falar de algo que é tão evidente. Mas a gente tem visto que na igreja brasileira, nem todo mundo sabe o que é o Evangelho. Nem todo mundo sabe como apresentar o Evangelho. E por isso, desperdiça a maior de todas as forças na obra da salvação. Mas antes de eu falar sobre o Evangelho, deixa eu dizer para vocês o que aconteceu comigo uma vez. Eu fui convidado para pregar numa conferência, numa igreja imensa aqui do Brasil. Era uma conferência interna e havia presente uma quantidade de 2.500 pessoas, uma igreja imensa. Só que era uma igreja muito diferente daquela que eu estou acostumado a visitar. Era uma igreja neopentecostal, de pessoas queridas, de um conhecido querido, mas com uma dinâmica muito diferente. Eu devia ser o 6º pregador, e me puseram para falar depois do almoço, naquele horário dificílimo, em que as pessoas estavam em batalha espiritual para se recuperarem do almoço. E já no primeiro sermão eu notei uma coisa: os pregadores não usavam esboço para nada, e falavam com muita ênfase, dando muitas palavras de comando, dando muitas palavras de autoajuda, e eu pensando, Deus, eu acho que eu não sei mais pregar, eu nunca soube pregar assim, e como vai ser quando chegar a minha hora? E um seguindo o outro, o povo ia loucura, o povo ficava empolgadíssimo, e o sujeito dizia coisas muito simples, mas o resultado era uma avalanche de emoção, até que chega o Fabrini, depois do almoço, com um esboço em papel na mão, e vou dar o contexto histórico para as pessoas. Queridos, quando eu fui dar o contexto histórico do profeta Daniel, começa o desinteresse das pessoas, começou uma inquietação, e eu fui ficando em pânico, e naquele momento eu comecei a orar: Senhor, me salva, Senhor, me salva, vai ser a primeira e última visita aqui, até que eu começo a perceber, levantam 5 aqui, e saem para um lado, levantam 8 e vão para o outro lado. Eu falo: Senhor, me salva, tem misericórdia de mim. E eu fui caminhando com os bolsos, falei, talvez quando eu entrar no sermão, propriamente dito, eu tenha um resultado melhor. E foi mais gente levantando de um lado, mais de outro. E logo no início tinha uma senhora que estava se esforçando. Mas ela estava muito perto de mim, eu conseguia ver bem
Infelizmente, gente, comigo é assim, eu presto mais atenção em quem não está prestando atenção em mim. E eu comecei a olhar, notar que ela estava com sono, ela balançava a cabeça e falei, Deus, o que eu faço? Me salva, me salva. Eu pregando, me preocupando com o sermão, com o tempo e comigo, o tempo inteiro, Senhor, eu vou ser humilhado demais, isso aqui vai ser muito difícil. Até que eu cheguei à conclusão de que eu estava completamente perdido, quando essa senhora começa a bater no rosto. Falei, Jesus, eu tinha 1h30 para falar. 1h30. Antes de eu subir, um grande amigo meu bateu no ombro, Fabrício, eu estou muito cansado, enquanto você prega eu vou no carro de fulano tirar uma soneca. Eu falei, nem o meu amigo ficou comigo. Não chegou a mal presente século, mas me abandonou ali. Foi quem me levou, inclusive, para lá. Amigão, ele arrebentou. Até que quando eu vi aquela senhora se estapeando, eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer. Entreguei o sermão, última folha, ainda tinha 45 minutos de tempo. Aí eu falei, Deus me salva. Gente, sem brincadeira, o Senhor falou comigo, prega o Evangelho. E eu arranjei um meio de colocar, primeiro, a má notícia, comecei a explicar às pessoas o real estado delas diante de Deus, linkado com o que eu havia dito, e eu comecei a ver os primeiros sinais de vida voltando. Uma pessoa olhou para mim, aprendi o idioma deles, e eu fui descendo, e eu comecei a ouvir um glória a Deus, aleluia, e quando eu cheguei no fundo, quando a lei bateu bem forte no chão, as pessoas estavam ensandecidas. Até que então eu apresentei a boa notícia e disse por que eles precisavam de um Salvador. Queridos, depois de uma breve explicação do Evangelho, de uns 8 minutos, ainda tinha uns 30 minutos pela frente, o povo gritando, aleluia, glória a Deus, eu tinha acabado de pregar o Evangelho, eu ouvi o Espírito Santo dizendo, agora sai daí, deixa esse tempo sobrando, senão vai ser por sua conta. Eu saí debaixo de aplauso, meio sem entender se o povo estava gostando ou não, uma mistura de bom com ruim, eu não sabia. Me sentei, cheguei no hotel e cheguei à conclusão de que eu devo ser o único cristão no mundo que foi salvo 2 vezes pelo Evangelho. Queridos, o Evangelho é uma palavra muito importante para nós, muito cara e preciosa. Ele aparece tanto no Antigo Testamento, o termo, quanto no Novo Testamento. Na versão da Septuaginta, a gente encontra o Evangelho 23 vezes no Antigo Testamento e 133 vezes no Novo Testamento. O Evangelho, queridos, era o fundamento da pregação do nosso Salvador. Logo no início do seu ministério, ele abre o seu discurso, percorrendo Jesus toda a Galileia, como diz Mateus 4, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho também era central para os apóstolos. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo número 10, diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O Evangelho também era central para a pregação do apóstolo Paulo. Segundo ele escreve em Romanos 15:16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Nós encontramos então o Evangelho no centro da pregação de Jesus Cristo, no centro da pregação do apóstolo Pedro e no centro da pregação do apóstolo Paulo. É lógico que os outros apóstolos também fundamentavam a sua vida sobre a boa notícia. Só que nós temos que entender que o Evangelho não é qualquer coisa da Bíblia. O Evangelho não é qualquer coisa escrita no livro. O Evangelho é uma notícia muito específica que relata acontecimentos históricos. O melhor sumário do Evangelho é encontrado no livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 3 e 4, que dizem assim:
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui é o melhor resumo do Evangelho do Novo Testamento, da Bíblia inteira. Então, lembrem-se sempre disso. O Evangelho não é qualquer coisa da Bíblia. O Evangelho é uma notícia específica que relata 2 eventos críticos para a nossa história, para a história da igreja, na verdade para a humanidade: a morte de Jesus e a sua ressurreição. Esta formação, eu sabia disso, eu já sabia que era dessa forma. Queridos, nós no CTPI, quando fazemos a avaliação de plantadores de igreja, quando eles são convidados a virem aqui a Campinas ou irem lá no Rio de Janeiro, a gente sempre pede para que eles façam uma exposição de 10 minutos sobre o Evangelho. E eu posso dizer com certeza que pelo menos 98% dos candidatos erram. Não é chute, não é exagero. Os que acertam, os que sabem o que é o Evangelho, é uma minoria. Isso já é um resultado, isso já é uma evidência de que nós deixamos de lado o Evangelho, nós não sabemos mais o que é o Evangelho, nós não acreditamos mais no Evangelho. E toda essa conferência gira em torno do Evangelho. Quando os pastores não sabem o que é o Evangelho, eles não confiam no poder do Evangelho e não pregam o Evangelho. A impressão que eu tenho é que o pensamento liberal desidratou a Bíblia do seu poder transcendental e por isso, não acreditando mais no poder transcendental de Deus através da sua palavra, deixou de utilizar o Evangelho regularmente. E uma vez que uma coisa não é usada, é esquecida, ela é abandonada, não mais usada e por isso completamente descartada. É como o rei Josias, que depois de uma grande reforma descobre empoeirada num canto a palavra de Deus. Muita coisa foi feita até que ele encontrasse a palavra de Deus. E muita coisa tem sido feita na igreja nos dias de hoje com o Evangelho empoeirado, jogado no canto, como tralha. O Evangelho, queridos, é a base de um ministério frutífero. O apóstolo Paulo escreveu isso e isto aqui eu posso dizer para vocês que é algo incrivelmente poderoso para qualquer plantador de igreja, para qualquer revitalizador de igreja, para qualquer pastor que prega a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo dizia que não se envergonhava. O que é que nos envergonha em relação ao Evangelho? A sua simplicidade. Por isso é tão difícil a minha missão. Convencer homens inteligentes como vocês de que algo extremamente simples é mais poderoso do que todos os nossos títulos reunidos. Não que os nossos títulos sejam desnecessários, não são. Mas a verdade é que quando a gente perde a confiança no Evangelho, a gente passa a confiar na nossa desenvoltura, no nosso estudo, na nossa persuasão. E na verdade, o que transforma uma pessoa para sempre, o que leva uma pessoa a uma reflexão profunda, não é o que a gente diz, porque o que a gente diz fica na mente por um tempo, depois se vai. O que fica e que muda regularmente e nos chama para uma análise para sempre é o Evangelho. O Evangelho, então, queridos, é o fio de ouro que costura todo o texto bíblico. A gente encontra o Evangelho costurando toda a Bíblia. A gente vai encontrar o Evangelho em toda a Escritura. Então guardem sempre isso, que você saia com isso na sua cabeça daqui. O Evangelho não é qualquer coisa. Tem a ver com uma notícia. E esta notícia revela 2 eventos históricos. A morte do nosso Salvador. Uma vez me perguntaram, mas e a vida dele? Está embutida, só morre quem está vivo. Então não me perturba. A vida de Jesus é lógica que é importante. A morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus, isso é o coração do Evangelho. Há uma frase muito poderosa que eu guardei para sempre no meu coração, do Mike Bullmore, que diz assim: conquanto a Escritura não seja o Evangelho, toda a Escritura está relacionada ao Evangelho. E o que é mais maravilhoso, queridos, é que o Evangelho é uma notícia maravilhosa que diz que nós não precisamos fazer coisa nenhuma, porque o que tinha que ser feito foi feito, como disse o Keller. É um descanso para a nossa alma. Agora que a gente já sabe que o Evangelho não é qualquer coisa,
que o Evangelho é uma notícia que relata 2 eventos históricos, a morte de Jesus e a sua ressurreição, eu gostaria de mostrar para vocês o quanto isso se aplicou à minha vida e espero que isso ajude-os de alguma forma. E eu tive ao longo do meu ministério algumas grandes bênçãos e umas muito especiais dizem respeito aos professores que eu tive. Professores que lecionaram para mim diretamente e professores que eu assumi como meus através dos seus livros. O primeiro professor que eu tive em relação ao Evangelho, eu já era formado em teologia, já tinha pregado por muitos anos, foi o David Nicholas da Spanish River Church. Esse homem sentiu um grande incômodo com o fato de que os pastores não pregavam mais o Evangelho, fez uma grande pesquisa e descobriu que grande parte dos sermões norte-americanos não tinham a presença do Evangelho. Ele então criou um curso para nos ensinar a apresentar o Evangelho de uma forma lógica, de uma forma clara e poderosa. Tive o privilégio de ter sido aluno desse curso e logo depois ele veio a falecer. Apliquei as coisas que eu aprendi à minha realidade e eu vi que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, de fato é poderoso para transformar vidas, para revitalizar a igreja. Outro privilégio que eu tive foi o de ter como professor, mas nos livros, o Timothy Keller. Foi uma grande influência. Eu vou falar para vocês agora nas próximas 7 horas, como cada um deles me ajudou. Eu só estou apresentando a vocês os homens que me ajudaram a ver o Evangelho da forma como eu vejo e aplicá-lo da forma como eu tenho aplicado. O Keller me ajuda muito também a entender a importância do Evangelho. E uma outra pessoa que mais recentemente me ajudou muitíssimo a entender o Evangelho foi o Dr. Michael Gorin. A maneira como ele coloca o Evangelho, a maneira como ele explica o Evangelho, causou um forte impacto. Então esses 3 grandes homens influenciaram e continuam influenciando muito a minha mente, a minha alma e o meu discurso. Então vamos às influências. Qual foi a influência do Dr. Gorin na minha vida? Ele me fez entender que o Evangelho não é uma notícia solta. Ele me fez entender que o Evangelho não é uma coisa exclusiva do Novo Testamento. Ele me fez entender que o Evangelho não diz respeito apenas à relação de Cristo com um indivíduo, ou de Cristo com uma igreja, ou de Cristo com um evangelista. Ele me ajudou a entender que o Evangelho é uma notícia de um reino. Ele me fez entender que a base tem que ser expandida. Porque se nós não entendermos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho do reino do Pai, nós transformaremos a nossa salvação em um canal de benefícios pessoais. Nós não vamos transformar o reino. Desde a queda, Deus vem preparando o seu povo para a chegada do seu reino. Desde o início, desde a catástrofe que foi a queda, Deus vem preparando o seu povo para a vinda do seu reino. A queda gerou de maneira imediata esses problemas que vocês estão vendo aqui. Não precisou de muito tempo. Aliás, tudo o que acontece de forma imediata. Após a desobediência de Adão e Eva, o homem passa a experimentar problemas teológicos. Um homem que foi feito para viver em íntima comunhão com Deus, passa agora a viver alienado de Deus, com a necessidade de ter um mediador. Passa a ter problemas psicológicos. Um homem que tinha que ter uma alma plena e leve, passa agora a sentir vergonha e culpa. Tudo imediato, queridos. A queda gerou problemas sociológicos. Aquela que era carne da sua carne, osso dos seus ossos, uma com ele, passa a ser agora alguém de conflito. E a queda gerou problemas ecológicos. Um animal teve que ser aniquilado, destruído, para cobrir a culpa de uma pessoa. A humanidade passa a ser destruída. Imaginem, queridos, que choque não foi para um ser que usava muito da sua mente. Nós hoje usamos pouquíssimos recursos mentais. E não é só para pensar, nós não usamos tudo da nossa visão, nós não usamos tudo da nossa audição, nós não usamos tudo do nosso tato, nós não usamos tudo do nosso sentido, da nossa intuição. A queda depauperou todo o nosso ser. Imagine um ser que sente Deus, que vive Deus numa medida que nós nem imaginamos, vivendo assim agora, sentindo culpa na sua ampla alma,
vergonha na sua ampla alma, vivendo um conflito com o qual não sabia lidar porque era o primeiro. Tudo passa a ser estranho. Eu quero mostrar esse quadro para você entender que a queda atingiu tudo. A queda atingiu tudo aquilo que o ser humano é e tudo aquilo com o qual o ser humano se relaciona. O reino de Deus então viria para resgatar esse sujeito e, uma vez resgatado, ele pudesse reconstruir tudo aquilo que o seu pecado destruiu. Por isso, queridos, que é tão importante nós entendermos, prestem todos aqui muita atenção, é muito importante nós entendermos que Jesus veio apresentar o Evangelho do reino. O reino veio restabelecer tudo isso daqui. O reino veio lavar tudo isso aqui. E sabe por onde começa? Por mim e por você. O Evangelho é para o indivíduo, mas não é individualista. O Evangelho é para o indivíduo, mas não é individualista. E a gente só vai deixar de ser individualista se entender que nós fazemos parte de um reino. Deus, então, viria resgatar o homem caído e restaurar o mundo destruído. E ao invés de abandonar, o rei promete restaurar. E ele, queridos, então, promete enviar seu ungido para inaugurar o seu reino. Você até aqui já sabe que o Evangelho não é qualquer coisa, é uma notícia que tem a ver com a morte e com a ressurreição do Salvador. E agora você precisa entender que, para começar a pregar esse Evangelho, a sua mente tem que entender que o pecado atingiu tudo com o qual nós interagimos. E que, uma vez restaurados por essa notícia de que Jesus morreu pelo meu pecado e ressuscitou, mostrando com isso que Ele é o primogênito, que é o primeiro de muitos que seguiriam esse caminho, eu tenho que renascer em Deus com o objetivo de ver esse mundo como sendo a área de atuação do reino de Deus. É amplo assim. O Antigo Testamento sempre incentivou o povo judeu a celebrar o reinado de Deus, a aguardar a chegada do reino de Deus. Basta ler o Salmo 96 para você entender que, mesmo escravo, o povo judeu celebrava a Deus como seu rei. Mesmo escravo, o povo clamava pela soberania do Senhor para que então os libertasse. O povo vem ano após ano, século após século, profeta após profeta, esperando a vinda do reino. E esse reino viria pelas mãos de um ungido, de um libertador, de um Messias. Eles foram preparados, eles foram avisados, eles foram inspirados, corrigidos quando estavam longe desse caminho. Deus então promete a vinda do seu reino, através do seu ungido. E essa frase, queridos, é muito linda, porque põe tudo no mesmo quadro. Não se trata apenas de um reino, trata-se de um rei que reina. O reino tem um rosto e um nome. Qual é o nome? Jesus. Nós precisamos entender que Jesus Cristo veio como o missionário principal, o embaixador principal do reino do seu Pai. Quando os discípulos de Jesus pedem a Jesus para ensiná-los a orar, como é que Jesus ensina? Pai nosso, que estás nos céus, vamos comigo, santificado, venha a nós teu reino. É logo no início da oração. Vejam que na oração do Pai Nosso, que não é uma oração fixa, é um modelo, um paradigma para todas as nossas orações, Jesus nos ensina que antes de pedir o pão de cada dia, a gente tem que pedir para que Deus traga para nós o seu reino, e que aqui na terra a gente seja tão obediente quanto os anjos estão no céu. Isso nos faz ver que o cristão é alguém que está o tempo inteiro chamando o reino para baixo. É alguém que entendeu que o reino explodiu no coração. A melhor notícia que Deus tinha para nos dar nos foi dada por seu próprio Filho. Daí você vê o tamanho respeito que Ele tem por mim e por você. A notícia mais importante não foi entregue por João Batista. A notícia mais importante foi encarnada em Jesus Cristo. Tamanho é o teu valor, tamanho é o nosso valor. Jesus é o mensageiro e a mensagem do reino. Eu estou enfatizando essa grande ênfase que eu aprendi com o professor Gorin. É o Evangelho do reino.
Outra grande influência na minha vida foi o pastor David Nicholas. E basicamente o que ele me ensinou, o que eu guardei do curso dele, foi que a ordem importa. Esta coisa é poderosa, gente. Isso fez uma grande diferença na minha vida. Nós vivemos num tempo muito complicado. Vocês já devem ter ouvido isso milhares de vezes, é chovendo molhado. Mas a gente poderia dizer que o nosso tempo é o tempo do império do indivíduo. Nós temos na sociedade um sujeito que é completamente avesso à culpa, viciado em bem-estar, não aceita enquadramento moral de ninguém e busca uma liberdade livre de qualquer limite. Qualquer discurso que vise tolir sua liberdade um pouquinho é rechaçado imediatamente. E veja que coisa incrível, ano após ano, século após século, esse secularismo tem destruído muitas tradições. Tradição é um ponto de referência seguro. Nós sempre fizemos assim, isso sempre nos trouxe segurança. Com a destradicionalização social, quando os valores vão sendo derrubados, a gente fica sem referência. E olha só, basicamente, 3 grandes instituições vêm sendo vandalizadas ao longo do tempo: a família, a religião e a sexualidade. A secularização questionou todos os limites que a tradição impunha sobre sexualidade, religião e família. E o que acontece? Quando você não tem mais referência de nada, quando absolutamente todo mundo pode fazer o que quiser, quando você descobre que o outro é tão livre quanto você para fazer contra você o que você é livre para fazer contra ele, sabe o que acontece? Quando o sujeito busca a hiperliberdade, ele passa a sofrer a polifobia, passa a ter medo de tudo e de todos, de muita coisa. Então o sujeito hoje, liberto, é um sujeito frágil, dependente de remédio. A gente consome hoje mais cocaína, a gente não, porque eu não consumo, mas a sociedade. A sociedade. É bom avisar. Sou diretor do CTPI. A sociedade nunca usou tanta cocaína como usa nos dias de hoje. A sociedade nunca usou tanta maconha como usa nos dias de hoje. A sociedade nunca bebeu tanto álcool como bebe nos dias de hoje. A sociedade só está conseguindo viver, essa sociedade livre, a sociedade da hiperliberdade sofre de muitos medos porque não tem mais nenhuma referência. É uma sociedade polifóbica, tem medo de tudo, medo de agrotóxico, medo de bala perdida para quem é do Rio de Janeiro, medo da política, medo de agrotóxico, medo de morrer de medo. Essa é a nossa sociedade. Quando você então dirige a sua palavra para um povo como esse, para uma sociedade como essa, e diz: você precisa de Jesus, queridos, isso pode ter até algum efeito em alguns lugares, mas no CTPI nós temos visto, e como pastores nós sabemos, isso é pouco produtivo. Não posso dizer que é improdutivo, porque pode funcionar para alguns de vocês, mas a verdade é que isso é muito pouco produtivo, porque o sujeito que não quer sentir culpa não vê por que se arrepender. Se ele não é culpado de nada, ele não tem por que se arrepender, e sem arrependimento ninguém entra no céu. Foi aí, queridos, que eu aprendi uma lição importante com esse pastor. Antes de fazer a oferta, faça a advertência. Antes de anunciar a boa notícia, é preciso dar a má notícia. E para isso você precisa de 2 coisas: coragem e fé. Coragem para dizer essas coisas. É preciso que você, em algum momento do seu sermão, em algum momento das suas conversas, mostre a verdade. Que você dirija a sua palavra e diga: olha, o Criador de todas as coisas, ao fazer todas as coisas, estabeleceu um limite para o casal, dizendo que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se ridicularizarem você, dizendo: eles não podiam comer dessa fruta, isso é uma coisa difícil de entender. Tente mostrar para essa pessoa que a árvore da qual Deus está falando é uma árvore ética. O que Deus está proibindo Adão e Eva de fazerem é: não provem vocês mesmos o que é bom ou ruim, certo ou errado. Vocês não têm essa liberdade, essa autonomia para estabelecer a ética de vocês. Eu vou dizer o que é certo e eu vou dizer o que é errado. O resto vocês podem fazer de tudo. Se vocês me obedecerem, se vocês me temerem, vocês serão felizes por toda a eternidade.
E uma vez, queridos, que alguém faz o que faz, você pode dizer, mas isso é arbitrário, punir com morte? Queridos, não é estranho um ser amoroso criar um paraíso, colocar o casal ali, dizendo, vocês não contribuíram com nada, eu só quero que vocês aproveitem. A única coisa que eu peço é que vocês me respeitem. É só isso. Estranho é o sujeito ganhar tudo isso e dar de costas para Deus. Isso é estranho. E você tem que dizer isso para as pessoas. É importante que a gente entenda que este Deus estabeleceu leis e que, caso sejam desobedecidas, serão punidas. E qual é o salário do pecado? A morte. E depois vem a sentença. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Quantos pecados Eva precisou cometer para cair? 1. Quantos pecados Adão precisou cometer para cair? Não vou botar aqui, deixa eu falar 2. 1. Até onde a gente sabe, quantos pecados Satanás teve que cometer para ser expulso? 1. O que eu estou dizendo é que o nosso Deus não tolera um pecado. Ele é santo, santo, santo. Isso tem que ser dito. O que a gente espera quando a gente é lesado de um juiz? Vai você a sentença, pede a ele que te dê aquilo que o outro não quer dar. E se o juiz dá de ombros e não faz o que a gente quer, que é a justiça? Se o juiz diz, não, olha, você está exagerando, você pode ficar com o seu prejuízo, eu acho que você não precisa importunar o outro. Ficamos indignados, frustrados. Queridos, nós esperamos justiça, da justiça humana. Se desejamos que homens façam justiça, nós devemos esperar que o juiz supremo faça a suprema justiça. É preciso coragem para dizer isso de púlpito. Mais do que igreja cheia, a gente tem que dormir com a cabeça tranquila diante de Deus. Max Weber disse que uma consciência tranquila é um travesseiro macio. É você botar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, eu preguei, foi duro, o povo não gostou, mas é preciso ter coragem para falar isso. Se a gente espera de juízes humanos, justiça humana, não podemos esperar menos de Deus. Todos, queridos, somos acusados por nossas consciências, todos erramos moralmente, todos devemos então esperar condenação. Isso daqui é básico. Então, queridos, uma vez que a gente diga isso, é importante você falar para as pessoas o seguinte, que ao invés da pessoa ficar se comparando ao pior membro da sua família, eu não sou como meu irmão, eu não faço as coisas que esses homens políticos fazem, eu não sou tão ruim quanto eles. No dia do juízo, Deus não vai nos julgar pelo pior dos homens. Por quem Ele vai nos julgar? Pelo melhor dos homens, por Jesus Cristo. Você pode não ter sido igual àquele sujeito ruim para o qual você aponta, mas com certeza você não foi igual à régua que Deus vai usar para medir todas as coisas. E é preciso fé, queridos, para acreditar nisso daqui, para apresentar essa sentença. Queridos, no primeiro dia o Albart falou que existe um milagre que é operado na hora que se prega o Evangelho. Olhem para mim, por favor, queridos. Esse negócio tem poder. Você não precisa melhorar, você não precisa enfeitar, você precisa melhorar um diamante para que ele tenha mais valor? Sim ou não? Você precisa melhorar um diamante? Não precisa. O que você precisa entender é que uma vez verbalizado o Evangelho, o Espírito de Deus vai operar o tal milagre, Ele vai fazer a obra, e você vai concluir que a despeito do seu sermão e da sua vida que não é 100%, Deus continua salvando muitas pessoas através da sua igreja. Coragem para dar a má notícia e fé para dar a boa notícia. Guardemos essa verdade, queridos. Aquele a quem, por sua lei, Deus condena, por sua graça, Ele perdoa. Ele abre a ferida, Ele cura a ferida. Pelo poder do Evangelho, mas também pelo poder da verdade. A ordem importa. Se você oferecer o Evangelho sempre para um homem que não se sente envergonhado, para um homem que não se sente culpado, não se sente devedor, você não terá batismos na sua igreja. Terá transferência de membro para a sua igreja. Timothy Keller, terminando, queridos, a introdução. Uma coisa que eu aprendi com esse homem e com a igreja que ele pastoreia, com muitos outros homens e mulheres de Deus, que o Evangelho se expande por uma cidade quando existe amor e graça. Eu pus aqui a citação desse livro que basicamente, de casamento dele e da esposa, da Cat,
que diz que ser amado e não ser conhecido é superficial, ser conhecido e não ser amado é o nosso medo, mas ser completamente conhecido e plenamente amado é muito parecido com ser amado por Deus, é o que um marido deve ter por esposa e vice-versa. Eu apliquei isso à evangelização porque eles estão cravados numa das cidades mais hostis ao evangelho, que é Nova York. É um ícone de secularismo, um ícone de consumismo, um ícone de superficialidade. Eu amo Nova York, mas a gente anda por lá e percebe que aquela cidade gira em torno do mercado. Os fundamentos de Nova York estão sobre o mercado. E quando uma igreja é plantada ali, e eu tive o privilégio de ver algumas poucas vezes um culto ali dentro, a quantidade de jovens, milhares de pessoas todo domingo naquele lugar, é de comover o coração. E evidentemente que a Redeemer sabe como são as pessoas de Nova York em relação a eles. Eles sabem, eles conhecem plenamente o estilo de vida daquelas pessoas. E mesmo assim, eles vão àquelas pessoas com amor verdadeiro, porque foram alcançados por esse amor em suas próprias vidas. O calvinismo, que é uma doutrina que eu persigo por ser um reformado, enfatiza excessivamente o aspecto negativo da humanidade atingida pelo pecado. Basicamente, o que a depravação total diz é que todas as esferas do ser humano foram atingidas pelo pecado e por isso ele é integralmente condenável. É verdade, mas a verdade também é que alguns pastores se apegam demais a essa doutrina e arrebentam com a pessoa. Batem muito feio na pessoa. Quase não sobra nada. Mas o calvinismo, então, por causa disso, queridos, a igreja passa a polarizar demais, ver tudo com muita antipatia e então não atrai os de fora. Mas o calvinismo também tem uma doutrina chamada de graça comum, que diz que toda beleza, toda virtude, toda sabedoria que existe no mundo, inclusive no meio secular, só tem uma procedência, que é Deus. Então faz com que a gente consiga enxergar mais de Deus na humanidade. Ao invés de condenar tudo que está lá fora, a gente olha lá fora à procura de coisas que Deus deu àqueles homens e mulheres que estão vivendo em meio a uma sociedade. E a gente sabe, aqui só tem gente madura, não é, gente? Só tem gente madura. E você sabe que nem tudo que a igreja faz glorifica a Deus. Estou certo ou estou errado? E nem tudo que o mundo faz ofende a Deus. Tem coisa que o mundo faz que glorifica a Deus. O Greenpeace cuida da criação. E vai dizer que isso não glorifica a Deus. Nós que somos os agentes de restauração de tudo isso. Então, a Redeemer me ensinou a olhar para a cidade, não com raiva da cidade, mas com amor pela cidade. A graça comum nos ajuda a ver a cidade com mais graça, com mais amor, com mais misericórdia. Porque o que foi que fez com que Deus mandasse seu filho para cá? Senso de obrigação? Não. Porque Deus amou o mundo de tal forma, queridos, de tal forma, nós nunca vamos entender por isso. Eu jamais daria meu filho João Felipe ou minha filha Camila, com todo o carinho que eu tenho por vocês. Nunca daria por nenhum de vocês. Nunca. Eu daria minha vida para que a dela fosse preservada ou do meu filho fosse preservado. Esse de tal maneira nós nunca vamos alcançar. Ele amou esse lugar de tal maneira que foi capaz de dar seu filho. Concluindo, queridos, qual é o maior problema do ser humano? É a queda, não é a fome da barriga, não é a falta de teto, embora tudo isso seja digno da nossa atenção. O maior problema do homem não é uma coisa que a mão do homem pode consertar, porque eu posso dar comida, eu posso fazer um teto. O maior problema do homem é aquele para o qual não há solução humana, é a queda. A única agência capaz de resolver esse problema é a igreja. Se há um problema número 1, existe então a prioridade número 1 da igreja, que é evangelizar. Falar de Jesus, falar do evangelho que você já sabe o que é. E esse evangelho precisa ser comunicado com conhecimento do evangelho. O evangelho é a notícia de um reino. Estendam a sua base, aumentem a sua base, como me ensinou o professor Gorin. O evangelho precisa ser anunciado com coragem para, antes de dizer o evangelho, falar-se a verdade. Mas é preciso que você fale também com fé no poder que o evangelho tem e cheio de amor e graça, para que então esse evangelho se expanda do jeito que Cristo quer. Uma igreja amorosa e compassiva. E assim, queridos, nós veremos, com a graça de Deus, um evangelho que transforma a tudo e a todos. Amém? Que Deus os abençoe. Amém.